Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dividendos e Ações. E hoje nós vamos falar sobre um fundo imobiliário no segmento de papel que desperta o interesse de muita gente. Eu já vou explicar por quê, tá? Nós estamos falando aqui do Maxi Renda, o MXRF11, atualmente cotado a 9,76, paga aqui nos últimos 12 meses 12,23% de rendimento. Seu PVP está 3% mais caro do que o que ele realmente vale e sua liquidez está atualmente em 16,23 milhões, valorizando nos últimos 12 meses 22,53%. Nós vamos entender um pouco como é que o fundo ganha dinheiro, como é que é a estrutura desse fundo e alguns detalhes que você precisa ficar atento, né, sobre riscos que envolvem o Maxi Renda. Então fica comigo até o final que eu vou explicar muito mais sobre esse tema. Um ponto importante, nós já estamos aqui com o relatório gerencial aberto, que é por onde nós vamos fazer nossas análises, para que vocês estejam inteirados com a fonte da informação. Então, o primeiro ponto é, de cara, se você compra o Maxi Renda pelo dividendo que ele paga, existe uma coisa que pouca gente entende. Olhando para o Maxi Renda, o valor que ele paga não depende necessariamente dele, depende dos juros, tá? Ou seja, uma variável macroeconômica. E hoje eu vou te provar isso usando o próprio relatório gerencial. Já vamos passando aqui. E primeiro vamos entender o que é o fundo Maxi Renda, de onde é que vem o dinheiro dele, né? E sobre esse ponto, nós já observamos um ponto relevante, que é o quê? 80% do patrimônio líquido do fundo está em CRIs, né? O que que danado é um CRIs ou um CRI, né? Essa sigla, pessoal, significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. Na prática, significa que o fundo não vive especificamente do aluguel pago pelos inquilinos, porque ele não tem um inquilino, tá? Ele vive na prática de juros, tá? Então, vou dar um exemplo simples aqui para. Então funciona mais ou menos assim, pessoal. É como se o fundo, o Maxi Renda, pegasse o dinheiro dos investidores e emprestasse para uma construtora e recebe dinheiro, recebe os juros todos os meses em decorrência desse empréstimo que ele fez para a construtora, ok? E aqui no relatório gerencial, ele destaca que o foco desses 80% aqui é um crédito de alta qualidade, ele denomina aqui como high grade. Isso aqui é legal, tá? Então carrega atrativos e potencial relevante de ganho de capital recorrente via operações de mercado secundário. Agora vamos para os 20%, os outros 20%, a gente falou dos 80%, né? E é aqui que mora um ponto de atenção, tá? Ele tem 20% do patrimônio, destaque aqui 20% do patrimônio líquido, pode ser alocado em permutas financeiras que apresentam retornos expressivos em torno de INCC mais 13%. O que é o INCC, Raimundo Oswaldo? Vou explicar para vocês. Então, o INCC, pessoal, ele é o Índice Nacional de Custo da Construção Civil. Na prática, ele mede a variação de preços de materiais, serviços e mão de obra na construção civil. Atualmente, ele está ali na faixa de 5,8% nos últimos 12 meses. O que significa? Esse retorno aqui que ele está falando, que é INCC mais 13%, significa dizer que é em torno de 5% mais 13%, ou seja, é altíssimo o retorno nesse sentido, tá? Não significa necessariamente que isso é bom ou que isso é ruim. Se acontecer exatamente como previsto, isso é bom, porque está pagando INCC mais 13%. Mas aqui tem risco embutido, já vou explicar isso para vocês mais na frente. Outro fato relevante sobre o fundo é que hoje cerca de 78% de sua estrutura, ou melhor dizendo, de sua carteira, né,
está atrelada ao IPCA, ou seja, inflação e juros aqui na veia. O IPCA nada mais é do que a taxa básica de inflação. O IPCA é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, tá? Então, a maior parte dos CRIs, conforme a gente vê aqui, funciona assim, é IPCA mais uma taxa, tá? Então, quando vocês viram, vai ganhar IPCA mais 5%. Então, você está ganhando a taxa de inflação, que aí corrige a inflação, mais 5% de retorno, tá? Esse é um exemplo para vocês entenderem como que funciona. Então, se um CRI paga IPCA mais 6%, então, no cenário atual de 6%, ele vai pagar 12%. Ou seja, uma inflação de 6 mais 6. Então, por isso, você tem em um cenário de juros alto e inflação elevada, você tem um dividendo mais robusto. Em um outro cenário em que o IPCA viesse a cair, por exemplo, a 3%, você teria um cenário diferente. Você teria IPCA agora, mas ao invés de 12%, você teria um IPCA mais 6%. Só que o IPCA agora é 3%, mais 6% de juros. Ou seja, você vai ter 9% e não 12%. Nesse cenário, você tem uma redução do dividendos. É natural que caia porque você vai receber menos retorno das construtoras, como eu falei lá no início. Então, praticamente, quando a inflação cai, o rendimento do fundo cai junto. E o outro fator decisivo é o papel da taxa Selic, ou do CDI, né? Que o CDI é a irmã ou o irmão siamês da taxa Selic, está tudo ali bem atrelado. Então, no próprio relatório gerencial, vocês percebam aqui, lá na primeira página, que o fundo está pagando atualmente 118% do CDI. E o que danado significa CDI, Raimundo Osvaldo? CDI, pessoal, significa Certificado de Depósito Interbancário. Na prática, ele acompanha a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Então, aqui ele está dizendo que ele pagou, nos últimos 12 meses, 118% do CDI. Isso não é ruim, tá, pessoal? Isso é razoavelmente bom. Então, imagina o seguinte, vou tentar arriscar aqui minha tela para vocês verem, tá, pessoal? Imagina que o CDI está 13%. 13%. E o fundo está pagando 118%. 118%. Ou seja, pessoal, ele está pagando 15% acima do CDI. É isso na prática que está acontecendo. Então, quando esse camarada aqui, esse CDI cai, esse rendimento no final do dia, ele vai cair também. É isso que vai acontecer em um cenário de uma potencial queda. Então, qual é a conclusão que tiramos disso daqui, pessoal? Que hoje o cenário do fundo está bom, está razoável. Por quê? Porque nós estamos em um cenário de juros elevado. Tá? Então, na prática, se ele está pagando 118% do CDI e a taxa Selic está elevada, ele está pagando um baita de um dividendo. E existe um outro fator importante, olhando para o cenário do Maxi Renda, que é a questão do reinvestimento. Tá? Vou explicar isso para você, que é algo que pouca gente explica. Tá? Isso é, isso faz parte da estratégia do próprio fundo, tá? É da natureza do fundo. À medida que os CRIs vão vencendo, ele precisa fazer o reinvestimento. Então, quando a gente fala de reinvestimento, pessoal, nós estamos falando de que o CRI, né, o Certificado de Recebível Imobiliário, ele tem um vencimento. E quando ele vence, o Maxi Renda precisa reinvestir esse negócio. Precisa emprestar dinheiro para outra construtora, de repente. Tá? Tá sendo a explicação que eu dei no início.
Então, se antes ele fazia esse empréstimo a IPCA mais 7, com um cenário de inflação menor, de juros menor, ele vai emprestar agora a IPCA mais 5% de repente. Vou mostrar para vocês. Um cenário em que ele faz um empréstimo de IPCA mais 7%, vamos lá, né? Ou seja, se o IPCA for 6% e ele está emprestando mais 7%, tá? Então significa que ele está emprestando a uma taxa, vamos lá, de 13%, olhando nesse cenário. Mas imagina agora outro cenário. Vamos dizer que o IPCA agora não é mais 7%. Agora é IPCA mais 5%. Então, na prática, o que vai acontecer? Se o IPCA for 5%, ou melhor, eu errei aqui no meu exemplo, tá? É IPCA mais 7%. Vamos dizer que continue 7% aqui. Vou corrigir aqui. Mais 7%. Só que o IPCA agora ele caiu. Vamos dizer que é 5%. Vai ser 5 mais 7. Na prática, pessoal, o que aconteceu aqui? Seu rendimento aqui caiu para 12%. 12%. Ou seja, ele vai caindo aos poucos e você acaba, de repente, ali não percebendo de imediato. Mas o rendimento, ao longo do tempo, quando o IPCA cai, ele tende a diminuir por essa circunstância. Ou seja, no cenário macroeconômico, mesmo sem crise, o rendimento do fundo ele pode cair, tá? Quando nós olhamos para um outro fator, pessoal, vamos comparar aqui o dividendo pago pelo Maxi Renda, tá? Atualmente está em cerca de 12%, né? 12,24%. Tem outros fundos, como por exemplo o KNCR, pagando 13%. São fundos de tamanho diferente, embora seja do mesmo segmento, tá? Mas a gente está olhando aqui para o Maxi Renda, tentando entender onde que ele é melhor do que os outros nesse sentido. Então, a gente vê que tem outros fundos que pagam melhor do que ele. O P sobre VP, tá? Que mostra o quanto que a cota está mais cara ou mais barata em relação ao que ele vale no papel, ele está 3% mais caro atualmente. Quando você olha outros fundos, o KNIP11, tá? Ele está 0,97, tem outros aqui com 0,87, 0,78. E claro, pessoal, isso muda de fundo para fundo, vai depender dos riscos que envolvem cada fundo e do momento de cada um. Tá? Mas aqui é uma comparação do momento atual. Então vocês percebam que quando você olha outros indicadores de outros fundos, você entende que o Maxi Renda ele está abaixo, né, em relação a ser melhor, tá? Ele é um fundo mediano, na verdade, tá? O PVP ele é caro quando você paga acima de 1, você está pagando mais do que o que ele vale. E isso é importante, principalmente por se tratar de um fundo de papel. Porque se fosse um fundo de tijolo, de repente, a valorização do imóvel acontece, tá? E isso tende a ser repassado para os inquilinos também, tá? Ou seja, aqui não existe uma valorização do imóvel, porque na verdade isso aqui é dívida, tá? E aí, pessoal, num cenário em que existe hoje a perspectiva de queda de juros, de acordo com o boletim Focus, tá? E o próprio fundo já traz isso daqui para a gente, para vocês entenderem o que eu estou falando, que a Selic pode fechar o ano de 2026 em 12,5%, isso significa dizer que existe uma perspectiva de queda também no rendimento. Por quê? Porque a Selic, que é a taxa de juros,
está caindo. Então vamos lá, pessoal, para a gente fechar aqui. O fundo, ele depende dos CRIs, tá? Ele depende também da inflação e depende dos juros. Essa é a receita de bolo do, do Maxi Renda, do MXRF11. Em resumo aqui, traduzindo o que a gente falou, é que é o seguinte, o Maxi Renda, ele não decide quanto que ele vai te pagar de dividendo no final do mês. Não é ele que decide isso. Quem decide isso é a economia. Se os juros caírem, o dividendo ele tende a cair no futuro. Se a inflação cair, o dividendo tende a cair porque o rendimento cai. Se a inflação subir, se o juro subir, são fatores que lhe beneficiam como cotista desse fundo. Tá? E a última coisa para a gente ver aqui é o cenário em que ele está envolvido, que o fundo traz no relatório gerencial, que ele diz o seguinte, ó, a projeção da Selic de 2026 é de 12%, e aí ele destaca sobre a poupança. Isso daqui é importante para você que investe em fundos imobiliários de papel, tá? No mês, a poupança, um dos principais fundos de financiamento imobiliário no país, registrou resgate líquido de 6,6 bilhões, ante um resgate de 8 bilhões no mesmo período do ano anterior. Neste tempo, outras estruturas para financiamento imobiliário ganham relevância, se tornando cada vez mais importante para o setor, como, por exemplo, as estruturas de CRIs. Aí aqui ele está puxando a sardinha para o lado dele, dizendo que colabora para a expansão dos fundos imobiliários e mitiga o impacto potencial de uma eventual deterioração adicional do fluxo de poupança, que hoje é mais limitado para o setor do que foi no passado. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, se a poupança diminuir, vai ter uma perspectiva mais positiva para as estruturas de CRIs, né? Que é que é a estrutura principal do Maxi Renda. Na prática, ele está dizendo isso. E é um cenário interessante nesse sentido. Mas agora eu quero ouvir não, né? Eu quero entender a opinião de vocês. Deixa nos comentários o que, é que vocês acharam do vídeo. Se vocês possuem o Maxi Renda na carteira e o que vocês estão pensando em um cenário de queda de juros. E se essa análise fez sentido para você, considere se inscrever no canal. É de graça, você não paga nada e ainda você me motiva a continuar trazendo conteúdo sobre mercado financeiro.